Olá a todas e todos. Meu nome é Caroline Alciones, eu sou doutoranda do PPGAV, EBA UFRJ, e o título da minha comunicação é Do Corpo para o Mundo, o riso em Rioí, de Cildo Meirelles. Nessa comunicação, eu vou me concentrar na questão do que aparece no segundo lado do disco, Rio. O primeiro lado é o I, que trata da questão das águas, né? E eu vou centrar essa apresentação no segundo lado, que é Rio. O artista ele concebeu essa obra, o Cildo Meirelles concebeu essa obra a partir do palíndromo Rio ou Ir, né? Um palíndromo que atravessa fronteiras idiomáticas e que demanda uma escuta no infinitivo. O projeto é de 1976, quando o artista pretendia recorrer a ações comprados e produzidos especificamente para sonoplastias de filmes, utilizar uma love bag e também um cartão postal da cidade do Rio de Janeiro. Porém, anos adiante, a partir de um convite para participar do projeto Ocupação do Itaú Cultural com a curadoria de Guilherme Wisnik, novas tecnologias, né, foram possíveis de serem incorporadas ao projeto. Inclusive, a captação do som, tanto dos rios, das águas, né, quanto das risadas. E também uma outra tecnologia importante de se observar é a impressão da imagem do Pão de Açúcar de forma espiralada no vinil, como vocês podem ver aqui na imagem. Então, especificamente a respeito da questão do riso, que tem a dimensão do ato humano, né, do riso, o outro lado do disco, né, esse lado do riso, ele começa com a risada de um bebê e aos poucos as gargalhadas de outras crianças vão se somando até que começam a surgir risadas de mulheres adultas, de homens, gargalhadas que se embaralham, se adensam, se diversificam. Quase ao final, as gargalhadas que soam de forma mais madura, as gargalhadas soam de forma mais madura e o emaranhado sonoro começa a se dissipar até que retornam as risadas do neném. Há uma pausa e, em uma espécie de bis, emerge uma última gargalhada. Seria de uma bruxa? E as gargalhadas cessam. O início do lado do disco, a partir da gargalhada de um bebê, evidencia a presença da risada nos primeiros meses de vida, recordando que antes mesmo de a voz saber articular palavras, ela aprende a rir. Através da voz, a sonoridade da risada do bebê, da criança e do adulto se faz possível. Nascer é ter voz. A nascente dos rios cantam suas águas da mesma forma que o recém-nascido grita suas lágrimas para, adiante, poder sorrir e gargalhar. Talvez o espelho mais revelador da realidade seja a voz, que parte de dentro do corpo para o mundo, transportando os mais íntimos traços da identidade. É através da voz que damos a ver que nascemos, que estamos vivos e que nos lançamos no mundo. A partir da voz, os risos e as gargalhadas se conformam, tornando claro o prazer que há em gargalhar para si e para aqueles ao seu redor que, por contágio, podem acabar gargalhando também. Cildo Meirelles toma por empréstimo risadas de corpos que não vemos, que não conhecemos, imagens visuais apagadas performando em nossos ouvidos, entrando na intimidade de nossa escuta. É a partir da escuta que a interação entre a intimidade da voz, da risada de um, pode adentrar a intimidade do corpo de outro sujeito. Em Rioí, as gargalhadas se adensam, se acrescentam, se somam, dão a ver que o bebê, a criança, os adultos e as pessoas mais velhas possuem acentos, tonalidades, timbres e intensidades que conformam a voz no riso, na risada,
marcando identidade em cada uma delas. Cildo Meirelles propicia um corpo a partir do apagamento da imagem visual dos corpos que riem. Rir junto implica um certo espelhamento, um rever-se no outro, não se tratando de cópia, mas de um engajamento no mesmo ritmo em que se torna possível marcar as diferenças. Em Rioir, Cildo Meirelles convida os corpos dos sujeitos a gargalhar uma dança a partir do apagamento visual dos corpos que riem. O artista radicaliza a ocultação do corpo ao criar um novo corpo ou novos corpos que se desprendem da visualidade uma vez afastados de sua fonte sonora e a partir de recursos tecnológicos de captação e reprodução sonora. A falta de fonte sonora original permite criar um espaço sonoro de tal ordem em que se tenha a ilusão de se estar rodeado por pessoas gargalhando. Instaura-se certa ambiguidade, espécie de risco diante da incerteza que a risada pode conter em si e que pode provocar desconforto pela presença de fantasmas que sonoramente se desenham através do ar, que transporta o som do interior dos ouvidos, que transporta o som ao interior dos ouvidos, toca o tímpano e se convertem em imagens sonoras. Por outro lado, Rioir parece estar mais afeito a um convite a rir junto, permitindo pensar a risada como uma espécie de loop, posto que sua duração se expande através da repetição. Quanto maior o loop, quanto maior a motivação para que o corpo ria, maior será a extensão da gargalhada e até mesmo sua intensidade. É através da repetição que a risada se mantém no ar, um giro em torno da questão que a faz acontecer e se repetir, tal qual a bailarina que sustenta o seu corpo em pirueta sob a ponta de dois dedos, tal qual o helicóptero se mantém no ar graças ao mesmo movimento rotativo do brinquedo de parques de diversões, dentro do qual o público permanece colado a uma parede centrífuga e que, após certa velocidade, tira o chão de sob seus pés. Citação de Rodolfo César. Rir demanda tirar os pés do chão e se deixar levar. Em um movimento circular, é possível retornar ao loop a partir de uma visada que não se contenha aos recursos e técnicas da música, mas que observe no mais corriqueiro do cotidiano a repetição, a volta, a rotação, do corpo para fora, de um corpo ao outro. Talvez o mais contagiante dos loops seja o riso que se funda a partir da voz, não apenas ou não basicamente por sua sonoridade, mas principalmente pelo espaço identitário que se inaugura em sua repetição. Talvez a repetição seja a condição de força do riso com tudo aquilo que sai de dentro do corpo do sujeito para tocar um outro ou mesmo para tocar ninguém. Quem nunca riu sozinho saberia se escutar? Para que o riso dure, é necessário que ele se feche sobre si e centripetamente gire, que vai e retorne como a mágica de números ou de palavras que brincam de ciranda, palíndromos, como no caso de Rioir. O artista vai e volta em uma consoante e duas vogais, atravessa fronteiras idiomáticas a partir do espelhamento de 3 letras que, do substantivo ao verbo, nos lança na escuta. É através da escuta que o artista nos recorda a dimensão poética deste ato que o sujeito carrega em seu corpo, algo que se deseja e que se busca repetir, o riso. Sentir a voz implica sentir a projeção e a expansão do corpo para fora de si. Ao gargalhar, o corpo toca em si e no outro em uma espécie de dança que revela que melhor do que rir por último é rir junto e em loop. Muito obrigada.